Se hoje em dia o Brasil está no hype, se a Luffy tá bombando, a Missy é o momento, o Mondepar veio pra ficar, é porque lá atrás tinha alguém abrindo o mato a facão. E quando a gente fala de moda brasileira, é impossível não falar de Clodovil Hernandes e Ronaldo Esper. Dois gênios, dois loucos, polêmicos, briguentos e extremamente luxuosos. Entre programas de TV, política, roubo em cemitério, farpas trocadas, os dois construíram o nome da moda nos anos 90 e 2000. Eu sou a Gabi Fernandes e nesse episódio do Rato Reu a Roupa a gente vai falar de Clodovil e Ronaldo Esper. Existe como falar de moda no Brasil sem falar dos dois? Não tem como não falar dos dois, mas o que eu quero saber é se vai ter alfinetada hoje. Eu ia falar. Porque se não tiver o quadro das alfinetadas hoje no Rato, a gente para agora. Nada vale a pena. Eu ia falar justamente isso. Abriu com facão? Não, abriu com agulhadas. Agulha de ouro. Gente, sério. Sandálias da humildade. Gostaria de falar que ter sido uma criança que assistia Super Pop talvez não era o mais indicado, mas me fez muito feliz. E um deles era com certeza Ronaldo Esper. E também Clodovil, no terrível programa Pânico na TV. Eu sou o Henry e... O seu nome como é, moça? É Laila. Oi, Laila. Obrigada por perguntar. Mas eu acho que essas são figuras que são polêmicas, elas são quase mais conhecidas por não pela sua moda, né? Não pela sua criação de moda, mas elas popularizaram a figura da pessoa da moda no Brasil, assim. Que critica os outros com palavras fortíssimas. Que é o que pessoas da moda fazem. Exato. Cara, mas eu sou obrigada a pontuar isso aí, que eu acho que é muito importante. A ideia que a gente tem dessas pessoas ruins da moda, meio cruéis e tal, a gente teve, quem se embasar aqui no Brasil por causa dos dois. Com certeza. Eles eram o nosso Diabo Veste Prada. Eles são duas Mirandas. A construção desses personagens de o que é essa pessoa da moda. A gente falou aqui no episódio sobre a Anna Wintour e o quão ela é esse personagem. Quando tu pensa moda, tu pensa nessa carinha de cabelinho Chanel, oclão e tem uma personalidade além de uma figura estética. Acho que Clodovil e Ronaldo Esper representam isso, de um lado masculino, gay, extremamente afetado e que julgam num nível, assim, muito mais do que Anna Wintour. Né? Tudo é feio, tudo é mal feito. Absolutamente tudo. E mais do que isso, eles tinham quadros na TV para falar mal de mulheres. Exato. O que eu acho bem divertido. Não é. Exato. Mas eles ainda assim marcaram a moda brasileira num tempo onde, que a gente vai falar muito aqui, né? Num tempo onde a moda brasileira estava se consolidando enquanto a alta costura brasileira, esses grandes ateliês brasileiros, e fazem parte desse mundinho ali os gênios da alta moda brasileira. Não tem como dizer que eles não foram muito importantes para construírem isso. Com certeza. Vamos do começo. Clodovil nasceu em 1937, foi adotado por uma família de origem espanhola e antes de ser um grande estilista, ele foi figurinista de teatro. Eu achei isso muito icônico. E na verdade, existem muitos estilistas brasileiros dessa época que vêm muito do teatro, que talvez fosse esse local em que eles pudessem ser mais criativos, pudessem colocar mais em prática todo esse quiprocó da moda, do grandioso, de usar tecidos diferentes. Então, assim, acho que é interessante essa parte teatral, assim, e que ele levava pra vida também, né, de certa forma. E é muito bom, né, que você vai numa profissão que já não tem muita oportunidade pra ir pra outra que tem menos oportunidade ainda, né? Porque não é como se o teatro também tivesse várias, né, vagas sobrando para as pessoas entrarem. O Clodovil foi um dos primeiros nomes conhecidos na moda brasileira. Ele fazia roupa sob medida, pique, alta costura. A gente já falou sobre isso aqui, de que não tem alta costura no Brasil e tal. Vocês já sabem disso. Você que é ratazana já está cansado de saber por causa do episódio sobre alta costura. Mas é aquela coisa de que era uma peça extremamente bem feita, com tecido nobre, uma peça única, enfim. Eu acho que na época também era isso, né? Esses conceitos de alta costura sempre permearam por aqui e por ali, mas hoje eu acho que a gente chama muito isso dessa excelência do sob medida brasileiro, assim. Ateliê, né? O ateliê, a alta moda, a alta costura, né? São esses termos que hoje a gente sabe, né? Quem acompanha aqui sabe que são restritos a um local e a um sistema, né? A um acontecimento, mas no Brasil existiram essas pessoas que elevavam o fazer técnica, roupa e a técnica a essa qualidade extrema e que poderia ser comparado a essa alta costura hoje. O Clodovil, ele era autodidata, o que eu achei
genial e tinha uma habilidade impressionante de valorizar corpos femininos. Ele era muito exigente, perfeccionista e caiu nas graças da galera rica de verdade, o que, pra quem trabalha sob medida... É o que precisa. É o que precisa. Ele, inclusive, era muito conhecido por ser esse mestre dos acabamentos, do detalhe, e muito dos relatos que a gente tem sobre as obras ali do Clodovil é isso, esse atenção total ao avesso da peça, ao forro. Então ele foi também conhecido por estar à frente do seu tempo. Acho que essa expressão, é muito ruim dizer que alguém é à frente do seu tempo, porque todo mundo está no seu tempo. Mas de estar à frente do seu tempo, de pensar numas modelagens muito diferentes, meio modernas para a época. E isso, assim, de ter vestido de noiva, vestido de gala com bolso, numa época que isso é completamente impensado. Então, ele tem essa genialidade aí do mega acabamento, dos forros, das costuras e também pensar nessas modelagens para frentex. E ele teve várias clientes notáveis que a gente conhece muito bem, como, por exemplo, Hebe Camargo. Maravilhosa. Chique. Eu vou lá, experimento, gostei, comprei. E era assim. Nessa época ela já conseguiu. Clodovil, entrei, gostei, comprei. O Clodovil faz parte dessa geração de criativos, de estilistas e de criadores brasileiros que viveu na prática essa ascensão do prêt-à-porter. E eu acho que a carreira deles e dele, quando a gente fala deles aqui, a gente fala desse grupo que, né, Clodovil está inserido, Ronaldo Esper, Denner Pamplona, de ascensão do prêt-à-porter, onde aquilo que eles faziam, que é sob medida, que é essa alta costura entre muitas aspas, começou a entrar em declínio e eles tiveram que se reinventar, tanto que dentro ali da história e da carreira do Clodovil, ele uma hora fecha o ateliê, que é o ateliê do sob medida, e começa a apostar numa linha de prêt-à-porter, onde a vontade dele era ter várias boutiques espalhadas pelo Brasil, muito no movimento de entender, cara, essa é a nova lógica do mercado, isso está sendo feito lá fora, a gente está começando a produzir em larga escala, a pessoa chegar ali, já ter o modelo pronto, não ser feito direto no corpo. A história do Balenciaga é muito parecida, do seu Balenciaga, o criador da marca Balenciaga, disso, assim, de ele era o rei da alta costura, ele era mestre em fazer isso, mas chegou uma hora que ele viu, cara, isso tá morrendo. Tem que fazer em escala. Tenho que fazer em escala, e isso matou, né, num sentido figurado, a Balenciaga, que era a Balenciaga, tanto que ele preferiu fechar o ateliê do que começar a usar desse novo modelo, assim. E no Brasil, acho que o Clodovil foi muito... precursor disso. Viveu essa história geral, e uma dica, inclusive, para quem, né, quer conhecer um pouco mais da história do Clodovil, é que a Elle tem um podcast muito, muito, muito legal, muito bem feito, apresentado pela Patrícia Oyama e pelo Gabriel Monteiro, que se chama Clodovil do Avesso, e conta a história do Clodovil com depoimentos de pessoas que trabalharam com ele, com depoimentos de antigas clientes, e que é um mergulho realmente na história que eu recomendo super para todo mundo aqui que quer entrar um pouquinho mais nisso, ouvir esse podcast. Tem, sei lá, uns 6, 8 capítulos, e cada um dedicado ali uma parte da vida dele, que é incrível, uma pesquisa muito boa, muito bem feita para entender quem foi esse personagem da moda brasileira. É bom lembrar que muitas pessoas conhecem o Clodovil não só porque ele foi um grande estilista, mas também porque ele foi um grande apresentador de TV. Ele teve vários programas em várias emissoras, como TV Mulher na Globo, Clodovil Abre o Jogo na Manchete, e A Casa é Sua, Rede TV, e vários. Fez sucesso com os comentários ácidos. Vamos colocar ácidos? Vamos colocar ácidos. Vamos colocar opiniões fortes. Vamos colocar. Personalidade forte. E ele não se calava até quando ele deveria se calar. Ele amava se meter numa polêmica e, de verdade, eu acho que se ele tivesse um stories na mão, nossa, um Twitter na mão, aonde estaríamos agora? É um perigo. Não saberemos. Com certeza, jamais. Ele era reizinho do Twitter. Opiniões lacrativas, fechativas. Um TikTok de milhões, definitivamente. Exato. Só opiniões. Inclusive, tem um fato sobre ele, que ele era tão figura pop pra fora do mundo da moda, que ele, inclusive, virou carro. Tem uma matéria do FFW, escrita pelo Gabriel Fusari, que é nosso amigo, e que fala justo sobre isso, assim. Ele assinou uma linha do Monza, que é um modelo de carro da Chevrolet, onde uma concessionária específica pediu essa licença para a Chevrolet para ter um número fechado de carros que tinha a assinatura Clodovil, e daí tinha... É chiquérrimo você ter uma assinatura de carro, mas que daí tinha os acabamentos diferentes, e vinha com uma placa dourada com o nome do Clodovil.
Pra quem quiser ler a matéria inteira, acho super interessante, mas não deu muito certo. Deu uma encalhada ali nas vendas, muito por, né, mirava um público feminino, quis chegar por esse lado com essa assinatura dessa pessoa da moda, mas imagino que tem um preconceito muito grande envolvido em ter um carro, sair pelas ruas de São Paulo com Clodovil assinado no vidro de trás. Mas vamos também dizer que não foi uma das ideias mais inteligentes, né? Eu acho que, sabe, grandes sacadas de marketing para trazer um novo público? Eu acho que a reunião na agência foi assim, cara, temos uma ideia aqui. Mas acabou que, né, chega no mercado de uma forma diferente. Mas isso mostra o quão ele era uma figura popular e uma figura pop forte, que ele foi visto de uma maneira, tipo, cara, vamos assinar aqui uma linha de carros Clodovil. Eu acho que uma ponto interessante também do Clodovil, e também do Ronaldo Esper, que a gente vai falar um pouco depois, é que eles atravessaram gerações. Então a gente tem inúmeras gerações que conhecem esses dois ícones em fases diferentes. Em lugares diferentes. E acho que muito por isso, assim, por exemplo, eu acho que pessoas mais novas, como eu, por exemplo, quando conheci Clodovil e Ronaldo Esper, eu não sabia que eles eram estilistas. Pra mim, eles eram personalidades da TV. Eu também. Eu conheci eles enquanto personalidades da TV. Eu fui entender depois que eu fui mergulhar na faculdade de moda que eles eram estilistas também, sabe? E provavelmente a geração da minha mãe sabia que ele era estilista e já tinha uma outra visão sobre a questão da TV. Eram homens que, não assumidamente, mas falavam abertamente sobre sua sexualidade. Há anos atrás, podia ser extremamente complicado. Então, acho que essa ideia do carro, por exemplo, é saber que o Clodovil tem uma certa popularidade, mas ele não tinha uma comunidade com ele. Assim como o Ronaldo Esper. E aí, ainda nessa ideia de gerações, acho que ficou para os mais jovens tanto essas personalidades polêmicas e pessoas da TV, que o que as pessoas mais lembram, por exemplo, são as agulhas de ouro e a sandália da humildade do Pânico. Então acho que, infelizmente, foram pessoas que eles têm um trabalho incrível, um legado maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem uma presença popular que não ajuda a agregar nesse trabalho. Exato. E até leva eles para um outro lado, né? Exato. Inclusive, a gente comentou aqui sobre essa matéria que o Fusari escreveu para a FFW. Ele é um jornalista, né, que escreve hoje para Bazar e para outros veículos. E ele tem uma pesquisa muito legal e muito rica sobre o Clodovil. Inclusive, a gente convidou ele para falar aqui um pouco sobre isso e o que, né, como ele enxerga esse legado e carreira do Clodovil. E aí, gente, tudo bem? Sou Gabriel Fusari, sou produtor de conteúdo da Harper's Bazaar, mas também tem umas coisinhas minhas pessoais que eu faço por aí, com minha newsletter, sou de algodão, e também muitos tweets por aí. Gente, olha, Clodovil é um nome que é clássico, acho que todo jovem designer ou jornalista de moda, principalmente gay, já teve contato com a história dele de alguma maneira. Eu lembro que em casa minha mãe sempre viu o programa dele e muitas vezes as pessoas, elas, tipo, de forma pejorativa, me comparavam com ele pelo jeito muito feminado de ser. Hoje, a gente tem aquela dualidade, tipo, do pensamento. Será que Clodovil é uma pessoa legal de se admirar? Porque ele tinha muitos comentários preconceituosos, muitos comentários contraditórios também, mas, por outro lado, quando você para pra analisar a história, você percebe que ela não é um gibi da Marvel onde tem herói e mocinho, onde as pessoas, elas têm os seus momentos bons e ruins. E assim, se você parar pra pensar, o Clodovil, ele teve grandes impactos na história do Brasil de diversas maneiras. Você tem toda a trajetória que ele fez para ascender, vindo do interior, sendo um menino adotivo, sendo filho de uma família de forma adotiva, né? É um menino que ele tinha talento, tinha ambição e sonho, que aí fez um trabalho de moda muito legal. Ele foi uma das primeiras marcas brasileiras a aderir ao conceito de prêt-à-porter, que na época ainda era uma coisa assim a se entender. Uma das primeiras marcas brasileiras também a fazer collabs com o Pierre Cardin estava fazendo lá fora, de, enfim, emprestar o nome da marca para um produto. E quando a gente para pra pensar na política, apesar de ter sido uma coisa assim muito humorada, de certa maneira, e também até um final de show de espetáculo, Clodovil, ele pautou assuntos interessantíssimos. Por exemplo, claro que da maneira dele, ele foi um dos primeiros políticos brasileiros a pautar a questão da herança pós-mortem de um casal homoafetivo, né? Que na época não tinha ainda aquela questão do casamento homoafetivo no Brasil, união homoafetiva. Então, assim, hoje eu paro e penso que a gente
da moda sabe que é um personagem legal, um personagem que ele não é 100% bonzinho e que ele não é vilão. Ele é alguém controverso. E, de longe, o Clodovil, ele era essa pessoa. Ele marcou muito a história da moda, da política, mas a cultura pop do Brasil também. Ele foi alguém muito importante e emblemático. E é muito legal hoje de ver como que a gente é impactado com isso. Na FFW, eu tinha feito já um texto, um episódio de uma série do que faz moda ser moda do Clodovil. E recentemente soltei um texto sobre a parceria que ele fez para lançar o Monza dele, né? Que, enfim, hoje em dia você só tem 1 ou 2 modelos no Brasil e eles ainda não são 100% originais, né? Tiveram modificações. E você para pra ver como que uma pessoa como ele conseguiu entrar em diversos mercados e movimentos e... enfim, em diversas histórias. Eu acho que isso sim é marcar a história. E se você não conhece a história do Clodovil, indico pra você conhecer, porque é muito boa. Beijo, até mais. E o Clodovil, como qualquer pessoa que fala coisas absurdas no Brasil, foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele deu esse check, né? Deu esse Todo check. mundo faz esse Tá vendo? caminho. São muitas vidas em uma só. Infelizmente, Ele literalmente é me frente lembra do seu um pouco a tempo. Imola. Me lembra um pouco a Imola. Ele tem um quê de Imola. E ele defendeu pautas como adoção por casais homoafetivos. Legal. Aê! Thumbs up. Thumbs up. Vamos contando. É rata ou é rata? É Rato. rata. É rata, é rata. Embora tivesse muitas críticas ao movimento LGBT. Thumbs down. Errata. Essa frase aqui eu acho genial. Ele era conservador e transgressor ao mesmo tempo. Como? Ele é... E o pior é que ele conseguia. De fato, ele Faz conseguia. sentido pra caramba. Exato. Faz muito sentido. O Clodovil não se casou, sempre manteve a sua vida íntima em âmbito privado e quando morreu em 2009 deixou a sua casa em testamento para uma fundação cultural, a Fundação Clodovil Hernandes, que não foi possível ir adiante porque a casa estava localizada em Ubatuba e estava numa área ambiental protegida. E aí, pendências judiciais, treta atrás de treta, briga por herança e tal. Mas os amigos e ex-assessores fundaram o Instituto Clodovil Hernandes para preservar o legado do Clodovil. O Clodovil, só para deixar muito claro aqui, que a gente falou que ele era polêmico e tal, ele falou muita besteira. Muitos absurdos. Ele seria uma pessoa que seria cancelada a todo momento. A gente separou algumas coisas aqui que ele falou. Vamos começar já de forma bem tranquila. Com racismo e antissemitismo. Em 2004, durante o seu programa A Casa é Sua, na Rede TV, ele chamou a vereadora Claudete Alves de, abre aspas, macaca de taier metida besta, fecha aspas. Em entrevista à Rádio Tupi, ele afirmou que, abre aspas, os judeus teriam manipulado o Holocausto e forjado o atentado de 11 de setembro, fecha aspas. Na mesma entrevista, ele referiu-se ao negro como, abre aspas, crioulo cheio de complexo, fecha aspas. Bom, não tem muito o que dizer. Não tem nada pra dizer, na verdade. Não É era... isso. Tem uma pessoa falando abobrinha aqui e Não, tal. não. Realmente... Era pesado. É crime. Eram pesadas, né? Ele era um homem preconceituoso, com muitas minorias, não era apenas uma. E com um espaço em programas na televisão, que exatamente. muitas vezes também se utilizam dessas figuras mega polêmicas. Pra poder falar o que quer, sem botar o nominho delas, é isso Exato. E, infelizmente, essas pessoas se candidatam e vencem as eleições. Sim, É. exato. E fazem podcast depois, aquelas que botam a gente no meio. louco. Do nada. Sabe o que eu acho muito louco? Que no primeiro episódio que a gente fez aqui, um dos primeiros episódios que a gente fez aqui, foi da Chanel. Onde a gente levantava justamente o questionamento de conseguimos separar o artista da obra? E aqui vale de novo esse questionamento. Tá, ele foi um gênio, revolucionou a moda, mas... até que ponto também a gente tem que passar esse pano pra ele? Porque foi um absurdo atrás do outro. Em 2007, ele fez vários comentários misóginos e ofensivos na Câmara. Durante a sessão no Congresso, ele criticou as mulheres como, abre aspas, ordinárias, vulgares, cheias de silicone, afirmando que as mulheres, abre aspas, trabalham deitadas e descansam em pé. Ao discutir com a deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, ele disse, abre aspas, não é o seu caso, a senhora é uma mulher feia, fecha aspas. E acrescentou, abre aspas, digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Tais declarações levaram a um processo de representação no Conselho de Ética. Acho que o Clodovil tem uma coisa que é muito marcante também da geração dele, que é o estilista que ama as mulheres, que faz as mulheres se sentirem lindas com as suas criações, mas quem são essas mulheres? É a mulher, é aquele corpo, é aquela mulher que
tá inserida em um contexto, em uma classe, em uma cultura. Então Ele ama mulheres ou ele ama as bonecas que ele veste? Exato. Eu acho que é um pouco disso também, Exato. né? Inclusive, pesquisando para esse roteiro, eu me deparei com várias entrevistas que ele dá em programas recentíssimos, do tipo entrevista que ele estava fazendo com a Ana Hickman, em que ele fala que, não, é porque é isso, modelos são os cabides, são as bonecas e às vezes ainda querem exigir que só fica com o cabelo preso ou só com o cabelo... Como, né, grandes absurdos, uma mulher que está trabalhando como um grande cabide para um estilista de moda tenha vontades, né, seja também um humano ali trabalhando. E é um pouco dessa lógica da moda, quando a moda, e ainda é hoje, mas naquele tempo muito mais, é dominadíssima por homens, e esses homens que dizem o que querem e têm essas opiniões sobre mulheres. Eu acho que um ponto também que vem um pouco do consegue separar o artista da obra, é aquilo que às vezes as pessoas também trazem. É uma reflexão do tempo dele, mas é basicamente criminoso. É basicamente... Não, E tinha pessoas criminoso, no mesmo tempo que não tinham não mesma tem opinião. esses Exato. pensamentos, exatamente. E eu acho que é muito esse lugar de também, e talvez agora eu vá um pouco longe, mas de ser uma pessoa oprimida e ter ali na moda o poder de ter uma fala, o poder de dizer algo. De virar opressor de alguma maneira, né? E acho que talvez não exatamente virar uma pessoa, acho que ele realmente só pensava dessa maneira. Mas ele tinha esse espaço, então ele não ia deixar de falar. Entendi. Perfeito. Acho que é um pouco disso, assim. É muito... É triste, né? Porque é o que a gente fala, é uma pessoa que deixou legados de trabalho muito bonitos, mas eu não consigo celebrar ou aclamar tanto porque é uma pessoa ruim, né? Ele foi demitido da TV em vários momentos por diversos motivos. Em 88, ele foi demitido da TV Manchete porque ele chamou a Assembleia Constituinte de prostituinte. Em 98, ele ofendeu a Adriane Galisteu ao vivo na Band ao comparar uma sopa de emagrecer a uma, abre aspas, sopa de piranha. O programa durou menos de 3 meses. Em 2004, no A Casa é Sua, após crítica a Luísa Mel, ele afirmou que ela, abre aspas, terminaria seus dias como atriz pornô, assim como a Rita Cadillac. A declaração também lhe custou emprego. Ele tinha um pouco dessa relação de amor e ódio com a moda, e nas últimas entrevistas que eu vi dele, assim, de uma pessoa muito ressentida também com o mundo da moda. Até trouxe aqui uma que eu vi, que era essa entrevista com a Ana Hickman nesses últimos programas que a Ana Hickman teve, se não me engano, na Record, mas que ela perguntou pra ele: você disse que deixou o mundo da moda porque hoje em dia ela é cara e vagabunda e porque as mulheres não sabem mais o que estão vestindo. Como você define o chamado mundo fashion hoje? Isso a Ana Hickman, uma modelo, perguntando. No que ele responde ali pra Ana Hickman, abre aspas, na verdade eu vou começar pelo mundo fashion porque eu fui convidado uma época para entrar nesse mundo fashion e que a gente sabe que nada mais é do que um trambique. É uma feira onde não se vê a verdade, é mais uma mentira vendida, aqui tudo é muito difícil. Então uma porcaria como o Fashion Week aqui é um evento que dá milhões. As pessoas antes exigiam mais qualidade na mão de obra e as coisas eram haute couture, boutique e prêt-à-porter. Hoje em dia é um surubê. Exato. Hoje, apesar dele ter construído este mercado de moda, ele ter feito parte de tudo isso, ele quase que, nesses últimos tempos, olhava com desdém pra moda, que já não era mais o glamour das pessoas ricas, já não era mais aqueles corpos que ocupavam, já não eram mais aquelas pessoas que faziam essa celebração do que é o melhor do Brasil, e hoje virou um surubê porque todo mundo pode, todo mundo quer. Se ele vivesse ele ia falecer. Exato. É isso. Exato. Gente, que loucura. Em 77, ele venceu um programa de perguntas, era 8800 na Globo, que era tipo um show do milhão, alguma coisa assim. E aí, o prêmio líquido, depois dos impostos, baixou muito, né? Aí ele falou o seguinte: ou mudam o nome para 8 ou 566 mil. E ele não aceitou o prêmio. Ele não pegou. Isso pra mim Ele não aceitou o prêmio. Cara, loucura, tá? É a síndrome... Isso é a síntese do que é o perfil. É uma pessoa que quer ditar o que tem que ser feito. E mais do que isso, quer aparecer. E não no sentido do tipo, ele quer aparecer. Não. Ele achou um espaço e ele viu que daquela maneira ele poderia reverberar suas ideias, poderia
de fato ter uma manchete sobre, e ele foi construindo em cima disso. É a famosa síndrome da pessoa, eu falo mesmo, eu sou assim, é a minha opinião, e Personalidade forte. personalidade forte. E que Às vezes são criminosas. Às vezes são personalidades criminosas, mas aí encontra nesse lugar da cultura pop um palco, e embaixo do palco sempre tem um bando de gente fazendo assim. Cara, isso é a fórmula pra gerar alguém do Senado. Alguém que vai se eleger por falar Alguém essas que representa besteiras. o povo. Alguém que representa o povo. Que povo é esse? Faz parte da história e do porquê que a gente tá falando dele hoje aqui. Sim. Talvez se ele fosse só o estilista que revolucionou a moda lá nos anos 60, 70... e por aí parasse, a gente não tava falando dele. Infelizmente, a gente queria estar falando dele porque, cara, depois daquilo ele construiu um legado foda, muitas coisas boas pro mercado no Brasil, mas a gente tá falando dele desse viés cultura pop e abobrinhas saídas da boca, sabe? A gente tá falando o que hoje, por exemplo, a gente vê muitos empreendedores que viram criadores de conteúdo, a gente tá falando de estilistas que viraram personalidades da TV. Eu acho que é isso. O que eles estariam na Fazenda é loucura. Nossa. Estariam fazendo loucuras. Bom, vamos falar um pouco sobre o Ronaldo Esper também. Ele nasceu em 44. Em 64, no início do regime militar, ele começou já a criar o ateliê dele, daí fechou, daí foi pra Europa, daí voltou a abrir, enfim, um grande quiprocó, um grande mise-en-scène. Ele vestia muitas misses socialites noivas, ele tinha um estilo extremamente extravagante, adorava um brilho, um bordado, trabalhava também com peças artesanais feitas sob medida. Esse era o grande core da moda brasileira. Era o status da época, né? Ele faz parte dessa geração dos mestres da alta costura brasileira ali dos anos 70 que a gente já falou. Inclusive, Clodovil, Ronaldo Esper e Denner Pamplona eram o trio de ouro, né, dessa época. Mas o Ronaldo Esper era muito conhecido pelo seu trabalho com noivas, principalmente. Então ele era o rei das noivas ali, ele produzia esses vestidos para grandes celebridades da época. E, inclusive, tem uma lista incrível aqui com imagens de grandes noivas que ele vestiu. Chique. Que entre elas estão Flávia Alessandra, Mara Maravilha, Muito bom. Carla Pérez, o que é um casamentaço, Cinderela Baiana. e Kelly Key. Então era só divas, tá? acho. Era só divas que ele atendia. divas. Inclusive, tem uma pesquisa muito legal no site Fashionistas de Plantão, que traz todas essas imagens e um recorte muito bacana da carreira dele como estilista, porque o Ronaldo Esper, assim como o nosso querido Clodovil, ficou muito mais conhecido pelas suas alfinetadas e por estar na TV, e tem muita matéria falando sobre esse lado dele, mas não tantas imagens, informações sobre o trabalho oficial como estilista e principalmente ali para o ramo de noivas. Também não sei até que ponto não foi um modo de sobrevivência deles, né? Porque Eu viver de acredito moda que no muito. Brasil... Não, e complexo. principalmente nisso, numa época em que o que eles faziam foi perdendo força, porque né, o mercado foi abrindo, abriu as importações, abriu essa loucura do prêt-à-porter, que hoje já é o fast fashion, é o ultra fast fashion. Pensa nessas pessoas sobrevivendo com a sua arte de fazer roupas daquela maneira, ali depois dos anos 80, né? Mas você, caro amigo Millennium Ratazaner, que aqui nos assiste, deve estar pensando que, pô, eu lembro dele muito do Super Pop, sim, com a nossa amiga Luciana Gimenez. Ele fez muita coisa pelo Brasil. Cara, muito mais do que a gente fala que ela fez. Uma foi bem ruim, mas a gente deixa pra lá. E, cara... Bolsonaro. Ah, é verdade. Com certeza. A Luciana Gimenez é um personagem por si, né? Vamos abrir só esse parênteses. Rapidamente. É um personagem por si. E eu já vi ela pessoalmente. E ela tem uma energia de pessoa assim... Tu fica encantado, porque é uma mulher desse tamanho, ela é enorme, ela é muito bonita, mas ela tem uma energia dela própria que tu fica, assim, quando ela passa, juro, eu passei por ela no baile na Vogue, eu fiquei assim, nervoso, como outras pessoas muito, sabe, importantes estavam lá, e eu não fiquei assim, caralho, a Luciana Gimenez, esse mulherão aqui do lado, ela tem um... Sabe, que ela tem uma presença. Ela tem uma presença, definitivamente. E assim, pra você encarar, pra você chamar pro seu programa, personalidades como Inês Brasil, Sabrina Boing Boing, Ronaldo Esper, Bolsonaro. Se tu não tem presença, você não tem nada. Tu não Cara, faz. a reunião de pauta desse programa deve ser uma loucura, Deve tá? ser. Com todo respeito. E aí o Ronaldo Esper ia no programa e comentava do jeitinho dele, meio venenoso, os looks das celebridades. E Meio venenoso. Meio venenoso, Vamos dizer meio venenoso. Além disso, isso aqui eu acho foda num nível que poucas coisas do Brasil eu acho tão incríveis quanto isso aqui.
Além disso, ele enterrava roupas que ele achava feia num caixão. Era tudo muito teatral, vamos dizer. né? Exato. Por favor, comentem aqui se alguém lembra de ver. Porque eu lembro de assistir ele dando agulhadas, ele enterrando as coisas no caixão e no final dando o prêmio Agulha de Ouro. Eu lembro de todos esses momentos. Eu lembro de ser criança e ligar a TV. Eu acho que era meio à noite quando era passava. bem perto. Era bem por lá. E daí eu ligava com um pouco de medo, assim, porque ele é uma figurona, né? Sim. Tipo, de óculos escuros e tal. Ai, para, o Rick Owens vai nos odiar. O Rick Owens vai nos odiar. É importante. Ele é ratazana. Rick Owens, desculpa. Mas ele é uma figurona e sabe o mesmo medo de ligar no linha direta à TV? Meu Deus, é um pouco. Mas é porque era isso, ele falando, tipo, agulha ou não agulha? E daquela forma toda de julgar o cara. Era uma coisa incrível. Ele tinha uma risada meio do mal. Era um grande personagem. Era um grande. Não, assim, enquanto TV brasileira, enquanto Parabéns, personagem, vocês souberam fazer aquilo acontecer. E eu acho que, assim, desculpa, isso pra mim é papo de, tipo, roteirista do The Office. É um negócio além do que eu poderia imaginar. Que ele enterrar roupas no caixão é icônico pelo fato de que, em 2001, ele foi preso por tentativa de furto de 2 vasos de bronze do cemitério São João Batista, aqui em São Paulo. Podia entrar no Golpistas da Moda, né? No True Fashion Crime. Vocês entendem a beleza disso? De que ele tava num programa de TV enterrando roupas no caixão e ele roubou um caixão. 2 vasos. Mas assim, incrível. É uma... Ele roubou um caixão. Ele roubou o caixão. Ele roubou o caixão com 2 pessoas dentro daquela cama. Mas eu acho que um ponto interessante é que esse é um grande... mais uma vez, uma pessoa que tem um trabalho muito bonito e que as pessoas não lembram, não falam muito sobre. E esse momento dos vasos é uma coisa que perguntam pra ele até hoje. E ele tem que falar sobre. E ele nunca admitiu. Nunca admitiu. Inclusive, um grande resumo da ópera. Os seguranças viram ele colocando os vasos no porta-mala do carro. Ele não admitiu o furto, ele disse que achava que os vasos tinham sido descartados, enfim, que foi tudo muito injusto, blá blá blá. Ele alegou que estava sob efeitos de remédio e tal, mas a galera pesou a mão, assim, ele perdeu muitas oportunidades, aquele rolo todo. Ele segue vivo, segue causando polêmica. Em 2019, ele se disse curado da homossexualidade. O que depois, no ano passado, 2024, ele não afirmou, tá? Perguntaram pra ele se ele era um ex-gay. Uau. Exatamente. Ele não desafirmou, não confirmou, mas o que deu a entender, ele disse que ele acredita que as pessoas nascem homossexuais e que isso não tem como mudar, não tem como lutar contra. Então, acredito que ele tenha voltado. É isso. É uma pessoa, de fato... Polêmica. Isso. Mas esses homens dessa época, eles performavam uma homossexualidade na TV, o que era uma coisa difícil, mas essa relação, daí é isso, né? Tipo, sempre mantinham suas vidas reservadas, sabe? E essa relação com o falar... Uma coisa é você ser essa bichona afetada... E sem falar um pio sobre. Sem falar um pio sobre. E daí, isso é um personagem bom pra TV, né? Vamos lembrar disso, que isso gera audiência. É, o bobo da corte, né? Mas chega na hora do falar sobre, defender sobre, militar sobre... É uma relação muito complicada, porque daí isso envolve sair da boca, envolve defender uma causa... que no tempo deles também era uma outra visão, era um outro rolê, mas por exemplo, o Ronaldo Esper até hoje sendo muito complicado nessas falas sobre isso, sabe? Exato. Ele teve a carreira marcada também por vários absurdos e várias polêmicas, várias falas esquisitas e tudo mais. Criticava muito o Dani Galisteu, depois ele falou que era a pedido da Luciana Gimenez, depois ele afirmou que ele era ex-gay, depois ele falou... Muito ousado. Muito ousado. Depois ele falou que a vida homossexual não era boa, aí depois falou isso, que nasce gay, aí ele chamou a Ana Hickman de difícil. Então, assim, toda oportunidade que tinha de ficar quieto, ele não utilizava, assim como Clodovil. Bom, deu pra ver que a vida dos dois era recheada de polêmicas, eles não se calavam, mesmo que eles devessem se calar, não é mesmo? Às vezes era melhor. Mas um fato que eu lembrei e que é muito... Também tem a ver com a televisão brasileira, é a novela Tititi. Não sei se vocês lembram. Um clássico. Um clássico. Jacques Leclerc. Exato. E teve, né, um reboot de Tititi que não é tão recente, mas... Mas é bom. Lançou Sophie Charlotte. Exato. Lançou Sophie Charlotte. Mas o retrato ali do... Eu não lembro. É o Jacques Leclerc e o...
Não lembro o nome do Ai, outro. não Putz. sei. É o Murilo Benício e o Alexandre Borges. Aquela... É, exatamente. Bem Mas a tia. história é construída nessa briga entre estilistas e existe esse conceito de que é muito inspirado nessa briga entre Clodovil e não, infelizmente, não é entre Clodovil e Ronaldo Esper, é entre Clodovil e o Denner Pamplona, que também era um desses mais da Do época, trio. e mais que eles também, né, trocavam essas farpas, tanto que a gente tem um Todo mundo enredo se odiava. inteiro. Mas é isso. É onde a gay não é paz, né? Então, desde os anos 60 e 70, onde a gay não é paz, Cara, você tá falando que o Ronaldo Esper é feio? com certeza não. Eu não me meteria nessa. Eu também Mas é um enredo todo de novela que fala muito sobre moda, uma novela super legal. Eu lembro Eu de eu assistir. adorava Tititi. Exato. Eu fiz moda por causa de Tititi. Mentira. Mas calma. imagina. Ai, seria genial. Mas é sobre essa briguinha aí entre estilistas brasileiros. E Acho sabe que o que eu vale acho acompanhar. legal? É que não se preocupem, não era entre Ronaldo Esper e Clodovil a rivalidade, mas a gente vai contar pra vocês agora! Porque eles, sim, tinham problemas. Cara, é muito bom isso aqui. Tipo assim, é meio... Absurdo. Parece um negócio meio de novela, de fato, assim. Vamos ao top treta dos dois, né? Primeiro, o Clodovil acusou Ronaldo Esper de roubar obras de arte e teve que pagar indenização mesmo depois de morto. Essa matéria do G1 diz o seguinte: o Clodovil afirmou que apenas reproduziu a revista, o que ouviu de Esper durante uma conversa entre os dois no Parque Trianon, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Negócio que tem local. Gente, a fofoca tem local. Isso é uma fofoca é uma fofoca com detalhes. Segundo o texto da sentença, Clodovil contou à revista que ouviu de Esper. Olha isso. Olha onde essa gay estava se metendo. Ele ouviu de Esper e contou à revista que o Esper deu o relato de que ele, Esper, abre aspas, teve problemas ao sair da Itália com obras de arte por não conseguir comprovar sua procedência, fecha aspas. Clodovil pegou isso e disse à revista: ele roubou obras de arte. E pensa, Sabe o que é incrível? É meio... Eu vou contar pra choquei. Totalmente. eu gosto de imaginar a cena na frente do MASP, né? Não, na Praça Trianon. Na Praça Trianon. Menina, tive um problema na Itália. E daí isso virou Cara, roubou obras de arte. Não, e que loucura que, tipo assim, ele teve que pagar indenização. É, tipo sim. assim, o negócio foi feio. Em 2012, no programa da tarde, Brito Júnior... Cara, Brito Júnior tá nessa Brito história. Júnior, que também é um grandíssimo homem que nos deu o presente, uma roça com 3 mulheres. Exato. Sheila, exato. Rita e Gominho. Este Foda. homem... Este Pode seguir. homem perguntou Ronaldo Esper se o Clodovil realmente tinha falado aquilo e tal. Ele ficou puto e saiu do programa ao vivo dizendo que ia processar. O Ronaldo também disse em algumas entrevistas que o Clodovil invejava ele, seu acervo de obras, e que ele Amigo. e que ele colecionava Picasso, enquanto o Clodovil colecionava Caramujo. É uma briga de gays. É. É claramente uma briga de gays. Não, e assim, é muito bom, né? Colecionava caramujo. De onde veio isso? Eu vou Ele usar uma colecionava palavra chique. Não. Enfim, loucuras. Apesar das críticas, Esper também admitiu em entrevista que o Clodovil foi um estilista genial e que admirava muito artisticamente, mesmo com a rivalidade pessoal. Não achamos nada do Clodovil falando que o Esper era genial. Exatamente, a gente ia falar sobre isso agora, né? Existem entrevistas até hoje do Esper falando sobre a relação dele com o Clodovil. O que ele diz que era uma relação de grande amor e ódio. Na verdade, tem uma frase que ele fala que era uma relação de amor e ódio porque o ódio é sempre um grande amor. Uau. É basicamente isso que ele fala. Profundo. Então ele fala sobre isso até hoje e diz que era uma relação, tipo, que eles tinham suas intimidades, se conheciam, acho que não se chamavam de amigos, mas assim, viveram muitas coisas juntos, então se cria aquilo... tá conectado, né? Não tem o que fazer. Mas realmente o Clodovil nunca falou um A do Ronaldo Esper pro bem, não, tá? O Clodovil não... O nosso amigo Gabriel Bon tem uma frase muito boa. Que grandes pensadores brasileiros, Gabriel Bon, um beijo. Um beijão. O Gabriel Bon levou o kit pra moda deles. Exato. Mas que quando tem 2 gays no mesmo ambiente, não tem outra chance. Ou eles se amam, ou eles se odeiam. É verdade. E aqui é um claro exemplo se amam e se odeiam. desse amor e ódio que eles se admiravam. No fundo, eu realmente acredito que eles se admiravam, eles sabiam de todo o legado, a potencialidade, o talento Eles de ambos. passaram por dificuldades também, juntos. E passaram por preconceito juntos. Mas... Que provavelmente só eles sabem.
E também eram muito preconceituosos, E né? desculpa Mas, enfim. vou ter que militar, que eles estavam disputando pelo espaço gay da TV. Que Exatamente. era quase Era pra ser único, eles conseguiram 2. Exato. Então, assim, já é grande o negócio. Grandes estilistas, grandes barraqueiros se metendo em mil confusões e tretas quando tudo teria sido evitado com consciência de classe, contexto histórico e o bom e velho silêncio. Nós, crias de moda, pertinho dos 30, vivemos e muito o auge da era Clodovil e Ronaldo Esper na TV. E é uma pena que, embora geniais dentro da profissão estilista, eles erravam feio em questões de humanidades e coisas básicas dos direitos humanos. Seria Clodovil e Ronaldo Esper os John Galliano Brazuca? Não sei. Dolce Gabbana, assim, tá casado? Exato. Digam vocês, nossos ratazerners, como seria Clodovil e Ronaldo Esper com um Snapchat na mão? O Snapchat. Porra, Eu amiga, quis tô trazer falando. uma coisa um pouco mais americana. Foi bom. É que na América eles usam muito Snapchat, né? Exato. Mas. Como seriam eles com um Tumblr na mão? Não, no Pinterest só refs boas. O Pinterest eu seguiria. O Pinterest eu O Pinterest, ele seguiria. Só pra gente terminar, eu acho que esse episódio, né, a gente fala aqui de tudo isso, dando gargalhada, principalmente falando dessas besteiras, o que é o grande objetivo deste podcast, Sim. uma conversa entre amigos com esses temas de moda. Já dando nos dedos do hater. Ei, por favor. Ei, Faltou sem, um must. sem Aqui, brigas aqui embaixo dizendo que esse é o podcast com muita gargalhada, porque É o que pra a gente ser. quer. Exato. Esse episódio era pra ser um must. E a gente não chama ninguém de feio. Mas o grande rolê, agora falando de gargalhadas, agora pesando, mas isso também escancara um pouco de como o Brasil é deficiente quando a gente fala da memória da moda. Porque sim. essas duas figuras eram para ser lembradas pela genialidade Da e pela moda. importância que eles tiveram em construir o sistema de moda no Brasil. Infelizmente, hoje eles são lembrados pela massa, pelas grandes besteiras que falaram e por serem esses personagens da TV brasileira. Mas a gente não tem o costume, isso é cultural, é estrutural, é sistemático, de falar de memória, de lembrar dessas pessoas, onde é que está o Museu da Moda, onde é que estão esses documentários, onde é que está tudo isso. É um problema para nós, vocês também, da moda aqui do futuro brasileiro, resolver, porque faz diferença. Bom, se não há incentivo para a moda, vamos ao circo, que foi o que eles fizeram. Que lindo Que essa bonito frase. isso. Não, bota com letras cursivas Cursiva. na tela, sim, por favor. É ela, Laila Imola. A nossa maior. É isso. Do grupo você é mais Ronaldo Esper. Amiga, nunca mais fala isso. Não. Por É isso. favor. Até o próximo episódio. Beijo, ratazanas.